Olá, bem-vindos ao nosso Compliance, que é o podcast de compliance e proteção de dados aqui da BASF. Eu sou o Hugo Mendes, gerente de compliance e proteção de dados para a América do Sul. E eu sou o Matheus Lopes, advogado em proteção de dados aqui na BASF. Bom, no episódio de hoje temos aqui um grande convidado, que é o Fábio Pereira, sócio do Verano Advogados, nosso escritório parceiro. Bem-vindo, Fábio. Obrigado por estar com a gente hoje. Obrigado, Hugo. Obrigado, Matheus, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muita expectativa para a gente falar um pouco de privacidade hoje. Vai ser ótimo, tenho certeza. Bom, para quem não sabe, espero que todos já saibam, a gente vai falar sobre proteção de dados que está ligado com a LGPD. A LGPD é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Lei que foi promulgada em 2018, está em vigor desde 2020 e está dando muito pano para manga, muito espaço para debates, conversas, receios, problemas, consultas. E a gente está aqui para esclarecer algumas delas e até mesmo o tema de hoje é muito interessante porque ele vai trazer uma solução, né? É como a gente dá um passo à frente, que é basicamente Privacy by Design ou Privacy by Default, né? A gente vai desmistificar, já vai explicar mais ou menos o que é esse termo e como que as empresas podem adotar essa metodologia, essa forma de trabalhar para tornar os processos mais efetivos, né? E aí é isso, Fábio, já lança a pergunta para você aí. Vamos explicar um pouco para o público aí de casa que está no trabalho ouvindo a gente o que seria um Privacy by Design e como que as empresas têm adotado essa metodologia. Legal, Hugo. A gente realmente tem uma lei que é bastante propositiva e ela protege muito o consumidor final, pessoa física, ou titular de dados, né? É uma lei que, obviamente, tem uma origem no regulamento europeu. Existem leis de proteção de dados na Europa desde a década de 70, então a gente vê um crescimento dessas leis na Europa e, recentemente, o regulamento europeu foi aprovado. O Brasil teve, nessa época, por volta de 2018, como você falou, 3 projetos de lei interessantes sobre privacidade, eles acabaram sendo compilados e aí viraram a Lei Geral de Proteção de Dados. Um dos conceitos que a lei traz, dentro dos muitos conceitos que a lei traz, é o conceito de realmente Privacy by Design, que é a privacidade por desenho. Na verdade, a gente aqui está falando simplesmente de incorporar a privacidade dentro de todos os aspectos e todas as fases de configuração de um projeto dentro de uma empresa ou mesmo em qualquer outro lugar em que tenha dados pessoais. Então, é pensar na privacidade logo no início de tudo. Esse é o grande desafio para você não ter que pagar o preço depois de não ter pensado em privacidade. Aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente das multas e tudo mais. Então, esse é o conceito básico do Privacy by Design, né? E eu acho que é natural ter essa incorporação agora, né? A gente que trabalha em jurídico de empresa, quando a lei chega, vem primeiro com aquele receio. A gente está fazendo tudo certo? Porque os projetos já estavam em andamento, então não tinha nenhuma discussão nova que estava nascendo naquele momento, mas vem com aquele receio do o que já tem hoje, está certo ou está errado? A partir de agora, que a gente já tem 3 anos, né, desde a entrada em vigor da lei, já é um outro pensamento. A gente já está no momento de que espera-se que a empresa já está adequada e tudo que está nascendo venha com esse pensamento já imbuído, né? Que você que está lançando um novo projeto ou alguma ação na empresa já pense antes de lançar. Isso aqui está de acordo? Eu posso coletar esse dado? Para qual finalidade? É esse o grande desafio, na verdade. Você já tem muitas empresas que estão rodando naturalmente com seus projetos e nesse caso, é difícil você alimentar ali, ou abastecer o avião, né, enquanto ele está voando. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa olhar para os projetos que estão em andamento, a gente precisa olhar se eles estão adequados do ponto de vista de privacidade e aí fazer uma educação geral da empresa como um todo, para que todo mundo possa pensar na privacidade por desenho, na privacidade por princípio, né? Então é importantíssimo a gente olhar para isso com muito cuidado, porque obviamente o Brasil, apesar de não ter ainda essa experiência e esse conteúdo sobre proteção de dados, porque a gente é novo nisso, né? Pensando que a gente começou a olhar a lei, a pensar numa lei em 2009. Então a gente está em 2023 e a discussão tem cerca de 14 anos. E como você falou bem, né, 3 anos de vigência da LGPD e 5 anos da promulgação, né? Então a gente está comemorando aí 5 anos da promulgação. E a gente já tem uma autoridade nacional de proteção de dados bem ativa. Então o Brasil é um país pioneiro na América Latina em relação a como proteger os dados das pessoas. E daí o contexto do Privacy by Design é importantíssimo. E o Privacy by Default tem alguma diferença ou a gente pode falar que é a mesma coisa? Não, na verdade o Privacy by Default, que é a privacidade por padrão, é simplesmente
importante você, de fato, olhar para a privacidade também como sendo a forma mais protetiva de você proteger aquele titular de dados. Ou seja, nas configurações padrão, por exemplo, de qualquer tipo de aplicativo ou, né, em qualquer site que você entre, por princípio, né, por default ou por padrão, as configurações vão ser as mais protetivas possíveis para o titular de dados. É um pilar do negócio. É um pilar do negócio, a privacidade. Então, você entra, por exemplo, no website e você vai ter aquela barra de cookies, né, que é muito comum. Né? Cookies são um exemplo bem comum de privacidade por padrão. O cookie nada mais é do que um arquivo de texto que acaba gerando informações daquele usuário da internet e facilita o marketing direcionado de empresas. Ali você tem a opção de aceitar todos os cookies, você tem a opção de somente aceitar os cookies que são essenciais, como a gente chama. E ali você tem uma visibilidade do que é a privacidade por padrão. Por padrão, você só é obrigado a aceitar aqueles cookies que sejam essenciais para o funcionamento de um website, por exemplo. Então, ali é uma demonstração de como funciona a privacidade por padrão. Outro funcionamento, por exemplo, é um app que você baixa no seu celular e ele tem ali a privacidade por padrão, então ele já está com um box esticado de não compartilhar dados, e aí você, por uma vontade sua, diz que quer compartilhar dados para aquela finalidade específica. Essa fala até, você autoriza compartilhar o dado, não, a gente rastrear o seu acesso em outros aplicativos. Ou você ajudar a melhorar o funcionamento do aplicativo. É sempre uma opção a mais para você fornecer seus dados para aquela empresa ou para aquele app. Né? Muito bom. Legal. E Fábio, a gente pensa muito, né, na aplicação da LGPD sobre a implementação de medidas dentro de grandes organizações, como a gente está aqui na BASF hoje, mas a gente poderia estar, eu acho que muitos clientes seus. Só que a lei ela não está aí só para essas empresas, essas grandes empresas ou multinacionais, enfim. Então, pensando na pequena empresa, no supermercado de bairro, pensando na farmácia que pede o CPF, que pede para fazer o cartão fidelidade, enfim. Como que você falou, né, muito da proteção que a lei traz para o titular de dado, o consumidor Sim. Lá na ponta. Como que a lei, como a gente pode ver essas medidas sendo implementadas nessas empresas menores e esse movimento, né? A gente deixar de ver a LGPD a cultura de proteção de dados só sendo implementada em grandes organizações, mas ver que isso é o dia a dia em vários momentos da nossa vida, considerando o momento tecnológico, a gente abre mão da nossa privacidade em muitos momentos, quase que o tempo todo. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse panorama, né? Essa barreira que a gente tem, talvez, de achar sempre que é a grande organização que tem que implementar, mas a privacidade ela tem que estar em vários padrões e vários momentos da sociedade. E essa sua pergunta é ótima porque a gente também é dono de dados, né? 100%. Então, quando a gente vai, por exemplo, numa padaria, que é o exemplo que você trouxe, ou então vai num boteco, numa balada, enfim. Às vezes pedem nosso celular, pedem nosso nome. E eu acho que aí também poderia ter esse racional, né? Legal, a pergunta é ótima mesmo, é bom falar disso também. Bom, acho que o primeiro princípio é que a LGPD não veio para complicar as coisas, né? A privacidade no Brasil ela não tem um condão de atrapalhar negócios, né? Então, o pequeno empresário, né? O dono da balada, o restaurante, a farmácia que está ali coletando informações sobre os usuários e sobre os clientes, tem que entender a privacidade como sendo algo bom para o negócio. Como que a gente pode fazer isso acontecer? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já regulou esse tema e trouxe uma normativa interna, né, do Conselho Diretor que fala sobre o tratamento de dados em empresas de pequeno porte, startups e empresas que tenham menos de um número X de funcionários e que, para esses casos, né, de pequenos empresários ou de startups, você tem algumas facilitações que a lei, ou umas flexibilizações que a lei pode te dar. Então, isso ajuda o pequeno empresário, no final das contas, a implementar a privacidade dentro do seu negócio. Numa padaria, por exemplo, você vai lá, né, comprar e você tem um cadastro de repente, né, ou de repente na farmácia. As farmácias mudaram muito, né, nos últimos anos, né? Você fica ali e você passa muitas informações para aquela farmácia. E eu tenho observado que várias delas já têm uma política de privacidade, né, com QR Code para você olhar, né, e você entender como é que a farmácia vai usar seus dados. Já tem leaflets ou folhetos disponíveis, né, para a pessoa puxar e ver como vai ser, né, o tratamento de dados dela. Isso porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, já tem autuado algumas farmácias ou iniciado o processo administrativo justamente para poder fazer com que elas tenham cuidado com o tratamento desses dados. Então, tentando responder o Matheus,
a privacidade e a proteção de dados vão permear todos os dias das nossas vidas daqui para frente, né? Não é uma lei que não veio para ficar, como algumas delas. A lei veio para ficar. E aí o pequeno empresário precisa dar uma olhada na lei, entender como ela funciona, ver as flexibilizações que a NPD traz de tempos em tempos, os regulamentos da NPD, os guias orientativos, né? E a partir daí tentar implementar no seu negócio, né? Então, como é que eu faço agora para manter esse cadastro das pessoas que entram, né, na minha balada? Qual o mínimo de dados que eu coleto dessas pessoas para poder facilitar a entrada delas? Quer dizer, Pra quem não preciso pode compartilhar? Com quem que eu compartilho, né? Quem são meus operadores ali. Então, esse tipo de cuidado é importantíssimo. E o que a gente vê realmente é que, às vezes, os negócios ou as empresas vão coletar muito mais dados do que eles precisam. E aí isso vai contra o princípio da transparência, da necessidade e do próprio uso certo desses dados, né? Então, é desafiador, mas, ao mesmo tempo, vai trazer o Brasil para um outro patamar em relação a dados pessoais. E aí, já pegando um gancho nisso que você falou do faça o uso correto, e aí, enfim, isso é um ponto que vai valer tanto para pequenos empresários quanto até para grandes empresas como a BASF. O que poderia acontecer se a gente tiver um erro, ou então uma coleta abusiva, ou em outro episódio a gente falou de dados sensíveis. O que pode acontecer com aquela pessoa, com aquela empresa, e qual a importância da gente mitigar isso na saída, né? Não esperar dar o problema no futuro. Legal, ótima pergunta, Hugo. A gente tem, a lei ela é bastante principiológica, como eu falei, ela traz esses princípios de adequação, transparência, né? A responsabilização dos agentes de tratamento, então isso está na lei de forma muito clara, né? Os agentes de tratamento sendo aqueles que controlam os dados pessoais, aqueles que operam dados para os controladores e o próprio encarregado de dados, que a maioria das empresas precisa ter. No final das contas, quando a gente pensa nesse uso de dados, né, você precisa ser muito cuidadoso, né? E a lei traz, ela pontua de forma escalonada quais são as possíveis sanções que estão previstas, né, dentro da LGPD. É importante falar que essas sanções ou essas punições, elas não ocorrem somente no âmbito da LGPD. Você tem outros órgãos no Brasil que também são responsáveis por fiscalizar a aplicação da lei. Então, o Ministério Público é importantíssimo, porque ele tem o papel, né, de fiscalizar qualquer lei. Então, você tem a atuação muito forte do Ministério Público, nesse caso, do Distrito Federal e Territórios, que tem um órgão específico de inteligência artificial e proteção de dados. Então, eles têm muitos processos também contra as empresas. A própria Senacom, que eu falei um pouco mais cedo, então a Secretaria Nacional de Consumidor e os PROCONs regionais, os PROCONs nos seus estados, eles também têm um condão de fazer a fiscalização da LGPD, porque eles têm, toda vez que há uma relação de consumo, o PROCON pode entrar. Você tem já decisões no âmbito trabalhista também, né, de uso de dados de funcionários ou por funcionários de forma indevida. Então, a gente também olha para a LGPD no âmbito trabalhista. E aí, por fim, obviamente, a NPD, que é essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é como se fosse uma Anatel dos dados, né, uma Anvisa, uma Ancine, é uma autoridade reguladora. Diferentemente de algumas autoridades, muito ativa. Então, a lei estabeleceu lá algumas sanções e a gente entende, pelo que a NPD tem falado nas diversas ocasiões em que a gente interage com a NPD, que as sanções vão ser, de certa forma, gradativas, né? Primeiro uma advertência, depois, potencialmente, um pedido de esclarecimento, depois disso, um pedido para que você forneça informações adicionais, depois, potencialmente, uma multa, e aí você tem uma gradação de multa que assusta um pouco no final das contas, né? A gente tem multas de 50 milhões de reais por infração, a gente tem multas que chegam a 2% do faturamento do grupo econômico no Brasil, então tem uma preocupação do grande empresariado de não estar sujeito a essas multas, né? E do pequeno empresário de tentar não incorrer em faltas que possam gerar advertências, né? Ou comunicações com a NPD. E aí tem um ponto muito importante que é o dano reputacional. Esse talvez seja o mais importante de todos. E aí o tamanho desse problema é um tamanho muito grande, porque quando você tem alguma empresa que tem um incidente cibernético ou tem um vazamento de dados que a culpa é da empresa porque não implementou medidas de segurança adequadas, você acaba se sujeitando a um dano reputacional muito grande e você vê perda de consumidores
consumidores ou perda de usuários muito rapidamente. A gente tem lidado no escritório com vários incidentes de vazamento, não necessariamente causados pela empresa, mas às vezes de atacantes, né? E o número de ataques para o pequeno e médio empresário aumentou em 140% nos últimos meses, né? E a gente tem pesquisas que o investimento em LGPD, o investimento no Privacy by Design, o investimento na proteção de dados, ele traz um retorno significativo no Brasil e no mundo, né? Entre 3 e 5 vezes o valor do seu investimento. Então, você consegue usar isso como uma alavanca, né? Como um mecanismo de colocar a empresa no outro patamar, né? No Brasil, cerca de 3,3 vezes o investimento que tem sido calculado por um relatório recente da Cisco, é o que você ganha fazendo o seu compliance de LGPD. Então, não é só uma questão de você ter obrigação, mas sim de você ter um diferencial competitivo, né? A gente mitiga vê isso, risco e... ao mesmo tempo, traz benefício. E com certeza é muito melhor você contratar, entrar num aplicativo ou ir para um estabelecimento que você sabe que aquele seu dado vai ser bem usado, que você não vai receber depois ligação de empresas que você nunca viu na vida. É isso. Ou então até mesmo ser exposto de forma muito pior, né? E a gente esbarra na questão da finalidade do uso de dado, né? Então, você coleta aquele dado para qual finalidade, né? E a partir daí, você está usando o dado para aquela finalidade. Se você tiver um desvio, que a gente chama daquela finalidade, você precisa se comunicar com o titular de dados ou dar a ele a opção, né, de manter os dados lá ou não, ou de autorizar aquele compartilhamento de dados ou não. Então, é realmente ter cuidado com dados pessoais, né? E aí... todas as empresas tratam dados em alguma medida, né? Não existe quem não trate dados. Começando pelos empregados, né? Os dados dos empregados. Sim, que é um dos grandes problemas também, porque você tem dados que são coletados por questão regulatória, por obrigação legal ou regulatória, e outros que são voluntariados pelo próprio empregado, por conta de benefícios específicos ou pesquisas dentro da empresa. Então, o Judiciário Trabalhista começa também já a analisar essas questões, e a gente está vendo várias decisões também na Justiça Trabalhista em relação ao uso e compartilhamento de dados pessoais. E a gente falou um pouco do desafio da implementação, tudo isso, e voltando mais para o contexto ali do Privacy by Design, Fábio, você tem algum exemplo, algo concreto que tenha acontecido ao longo da sua experiência, de caso você falou, olha, se a gente tivesse implementado, tivesse tido a privacidade desde o início, o resultado seria muito diferente, ou ao mesmo tempo voltar atrás para reprogramar, refazer algum projeto que não levou a privacidade em consideração desde o início. Então, eu queria saber um pouquinho da experiência sua, até para a gente trazer para a BASF do que a gente pensa e de projetos que a gente tem dentro de casa. Legal. Quando a lei, né, foi promulgada em 2018, a gente estava muito preparado lá no escritório para atender esses projetos de adequação. De lá para cá, em 5 anos, eu acho que a gente participou de uns 120 a 130 projetos, né, de grandes e médias empresas, e passamos por muita coisa. Acho que ainda tem muito desafio pela frente, mas a gente passou por bastante coisa. E a gente vê, né, na prática que várias empresas não têm seus processos totalmente adequados. Isso acontece com muita frequência. Isso reflete também o que aconteceu na Europa na entrada em vigor do regulamento europeu, quando você tinha cerca de 30% das empresas adequadas no momento da entrada em vigor. Aqui no Brasil não é diferente. A gente tem cerca de 23% a 25% das empresas que se consideram totalmente adequadas, com capacidade de provar que estão adequadas, né? Eu acho que o caso mais emblemático é o caso do Facebook, né, com a Cambridge Analytica, que você teve o compartilhamento de 87 milhões compartilhamento de dados de 87 milhões de pessoas, e aqui no Brasil cerca de 463 mil pessoas tiveram dados compartilhados, e a partir daí a Senacom multou o Facebook em 6,6 milhões de reais. A multa pelo FTC, né, pelo Federal Trade Commission nos Estados Unidos, chegou a bilhões, né? E aí teve toda aquela discussão sobre como potencialmente o resultado das eleições foi influenciado por esse compartilhamento de dados com a Cambridge Analytica, que nada mais é do que um aplicativo de cunho político, mas que os dados chegaram à Cambridge Analytica por meio de um app instalado via Facebook, em que você não tinha a informação de que esses dados seriam compartilhados. Então esse talvez seja o incidente mais, ou o compartilhamento indevido mais conhecido por todo mundo, e que gerou também uma série de investigações
notificações e outras ações justamente para evitar esse tipo de coisa. Ou seja, eu estou ali no Facebook ou em outra rede social e não sei com quem esse dado está sendo compartilhado e acaba havendo um compartilhamento indevido. Então, como o caso é público, a gente pode falar dele, mas é um caso bem emblemático, né? E graças a Deus até agora com os clientes a gente não viu ainda nenhuma situação extrema de multa ou de, né? A gente tem tido interações grandes com a NPD, mas muito mais educativas, que eu acho que é o papel da NPD nesse momento, é ser educativa ao invés de ser coercitiva. Então a gente espera muito isso dessa autoridade. E assim, eu acho que volume de dados pode impactar na multa, né? Com certeza. Você falou aí 400 mil. Mas não quer dizer que um projeto menor ou que envolva, sei lá, 100 pessoas, 50 pessoas também não tenha que trazer todo esse cuidado que a gente está falando. Não é o Com volume certeza. que vai. O volume é um definir. dos fatores determinantes, mas o tipo de dado, né, o tipo de vazamento, como que a empresa ela tomou as medidas adequadas de proteção, né? Quando você tem um vazamento de dados sensíveis, como foi tema de um episódio anterior de vocês, isso é muito importante. É algo que quando você não toma as precauções necessárias, pode ser muito prejudicial, principalmente porque o dado sensível ele tem aquele caráter de poder prejudicar alguém. Se você não quer que a empresa saiba, você acaba tendo um problema se há um vazamento até de 50 pessoas, de dados de 50 pessoas. Às vezes uma pessoa pode já gerar um... Com certeza, ela tem o direito de entrar com uma ação judicial, ela tem o direito de reclamar. Na NPD, inclusive, a maioria das reclamações feitas ao longo desses últimos anos na NPD são de pessoas físicas que tiveram algum tipo de interação com alguma empresa que tratou os dados de maneira indevida. Então, é um cuidado que não é só no volume. O volume, obviamente, é um outro ponto a se olhar, mas tantos outros são considerados numa situação de uso indevido de dados. Muito bom. Acho que super esclarecedor. Eu acho que foi bem esclarecedor. Acho que reflete o momento atual que a gente vive dentro da BASF, mas no mundo como um todo. Não é algo que é só do Brasil ou só da América do Sul, enfim. E acho que foi bem esclarecedor. Eu acho que a gente passou por todos os pontos, né, dessa questão de trazer a privacidade realmente em todos os projetos, para todas as empresas. É algo que vai ser cada vez mais cobrado. A NPD está criando mais força agora, então estava num primeiro momento de educação, regulação, e em breve a gente vai ver ela muito mais, com um posicionamento ainda mais forte e mais presente no nosso dia a dia. Então é importante que as empresas estejam preparadas. E aí, para você da BASF que está ouvindo, que está acompanhando a gente nessa discussão, sempre dividam o seu projeto com a gente quando sair, quando for algo novo, que já não está mapeado, para que a gente consiga mapear ali eventuais riscos e medidas que devam ser tomadas para evitar uma possível exposição. E é como o Fábio falou, se além das multas, a gente tem a questão reputacional que não tem preço às vezes, né? O impacto é muito grande para a empresa. Um deslize pode trazer uma repercussão não só local, mas até mesmo global para a empresa. Então, contem com a gente para garantir essa privacy by default aqui na empresa. Com certeza. Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje, ter dividido o seu conhecimento. Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para aprender ainda mais com sua experiência. Obrigado, Matheus. Obrigado, Hugo. Obrigado, Fábio. Por estar aqui comigo hoje. E não esqueça, faça o certo, se é compliance, conte com a gente do time de compliance jurídico para fazer acontecer esses projetos aqui na BASF. Obrigado. Obrigado, pessoal. BASF. We create chemistry.